Então vamos lá. Continuação aí, tá, irmãos? Tem um pequeno problema. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, pelo Senhor ter nos trazido até aqui. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nesse ministério, aliança com Deus. Aliança com o poderoso Deus. Somos pentecostais. Igreja Pentecostal, Aliança Poderoso Deus, né? Apresentando aí o nosso ministério. Como apresentei aqui nosso campo missionário. E as nossas lives nesses dias serão por aqui. Hoje, 8 de agosto, nossa live será por aqui. Então, Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é um amigo, o Senhor é um irmão, o Senhor é Rei, o Senhor é nosso Senhor e Salvador. Toda glória seja dada ao Teu nome, toda excelência, toda justiça, tudo o que é justo seja exaltado em Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado de geração em geração. Te apresento, Deus, este lugar, que aqui estou. Aqui, Deus, eu sou o Teu embaixador. Sou embaixador de Cristo, em nome de Jesus. Tanto na terra como nas regiões celestiais. Eu declaro e acontece por meio da minha fé. Então, Deus, eu declaro que este lugar, Deus, será um lugar muito abençoado, de hoje e para todo sempre. Futuramente irão passar por aqui famílias, crianças, adolescentes, jovens, idosos, para ser batizado. Aqui neste lugar, aí naquela piscina onde apresentei. Ainda, Deus, é o começo desta obra, mas futuramente o Senhor vai aprimorando para nós. Recebemos, Deus, muitos novos convertidos e ser batizados aqui neste lugar. Eu declaro neste lugar, Deus, bênção. Eu declaro neste lugar, Deus, que ele é selado com o Teu sangue. Eu declaro neste lugar, Deus, que o Senhor cobre ele com o Teu escudo e com o Teu broqueio. Nada irá, Deus, atingir este lugar para a maldade, porque este lugar, Deus, está blindado, com a Tua mão está guardada pelos Seus anjos. Quando o Espírito Santo nós não pudermos lutar com as nossas forças para combater o mal, o Senhor é o dono do céu. Nós pediremos que o Senhor envie Miguel para lutar por nós e venceremos todas as batalhas em nome de Jesus. Te apresento, Deus, esta leitura agora. Vamos ler, Deus, do livro de Isaías, profeta maior, do capítulo 43, 44 e 45. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nessa leitura. Aleluia. Amém. Vamos lá. Vou ver se eu vou conseguir fazer direitinho, que é a primeira vez que eu vou fazer olhando pro vídeo, tá? Nessa posição. Vamos lá, vamos ver. Não sei se está me pegando, mas enfim, vou ficar bem aqui. Depois eu vejo ficar mais um pouco longe, não consegue pegar direito. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43. E vamos ler 43, 44 e 45. No 43 tem um título por nome que diz assim: Só Deus resgata Israel. Irmãos, pega esse título agora. Irá reparar a sua vida hoje. Eu quero falar para você que está com a vida hoje, nesse dia 8 de agosto, toda esculhambada. Você deve estar envergonhado, derrotado. Você deve estar
com a sua vida toda amarrada por algumas situações. Não falo neste momento para quem é servo de Cristo, não. Porque nós, servos do Senhor, somos libertos. Mas também tem crente, tem cristão que, por não saber guerrear no mundo espiritual, às vezes acaba tendo amizade com o mundo. E a Bíblia fala que aquele que tem amizade com o mundo se constitui-se inimigo de Deus. E esses inimigos que são seus amigos mundanos não vão torcer pela sua felicidade, não vão torcer pelo seu crescimento profissional, espiritual. Não vão, irmãos. Eles acabarão fazendo para você laços, envolvendo você em armadilha que vai atrasar a sua vida, por inveja, por mentiras, por calúnias. Aleluia. E eu declaro na sua vida agora que só Deus pode resgatar a sua vida como ela está hoje, seja entrelaçada por amarrações, seja entrelaçada por inveja. Agora, olha o título: só Deus resgata Israel. Você bate no peito e diz agora: só Deus resgata a minha alma. E hoje, Deus, eu entrego a Ti todos os meus pontos fracos e também os meus pontos fortes. Declare isto. Declare também que nesta pessoa que é você, você vai dizer: eu posso, eu consigo, eu sou capaz de ser o vencedor em Cristo Jesus. Declare agora. E liga agora, em nome de Jesus, aqui na terra, para que seja ligado no céu, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Tá ligado? Então vamos começar a nossa leitura. Faça essa oração, guerreie, abandone aqueles que não querem que você cresça. Vigie. Também dentro de ministérios, tem gente que é usado pelo diabo, que não quer que você cresça. Mas os verdadeiros cristãos são trigo e os falsos são joio. E Deus está separando um do outro nesses últimos dias que antecede a vida do Senhor Jesus. Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fortes precioso aos meus olhos, também fortes glorificado. Irmãos, toma essa palavra para nós. Enquanto tu fortes precioso aos meus olhos, também fortes glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Aleluia. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei, ó povo cego, que tens olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo.
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro cana aromântica, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Aleluia. Irmãos, que essa leitura ela venha tocar no seu coração. Porque agindo Deus, quem impedirá? E aqui ele tem misericórdia para perdoar os teus pecados. Amém? Reflita depois, leia novamente esse capítulo, que Deus vai falar com você. Se você for um desviado, um afastado do caminho dele, volte depressa. Mas não volte dando um passo de tartaruga, nem de jabuti. Volte correndo, como se você estivesse fugindo da morte para a vida. Faça isso, que Deus mudará o seu curso de hoje em diante. Vá depressa. 44. A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre sedentos rios e sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros, junto a ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele que se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordens perante mim, desde que ordenei o povo eternos, este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não. Há outra rocha que eu conheço. Esse é Deus falando. Deus falando para você agora, que está desviado, afastado, que se rebelou. Pode buscar escape em bebidas, em vícios, em idolatria, mas não há outro Deus além do Senhor. O próprio Deus falando aqui, ele pergunta: há outro Deus além de mim? E ele mesmo responde: não, não, aleluia, não há outra rocha que eu conheça. É Deus falando. A rocha que Deus conhece é Jesus. Ele é a rocha, ele é a minha, ele é a sua rocha, aleluia. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Que forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Uma pergunta, né? Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, ou seja, não presta para absolutamente nada? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se a assombração e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a almagra, e a plana com o cepilho, e a marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Com D maiúsculo. Entende? Deus. O que ele está falando aqui para o seu povo, antes deles irem para o cativeiro? Não adianta se curvar diante de outro Deus além de mim. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui agora para vocês. Acredite se você quiser. Não é obrigado, hein? Não é obrigado a acreditar. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. Porque eu vou falar para você agora, eu encontrei essa resposta na Bíblia. E eu venci. Por meio da palavra. Eu cresci no Evangelho, porém, eu não era constante. De maneira nenhuma. Porque eu não tinha base bíblica. Com todos os ensinamentos, com todos os discipulados e escolas bíblicas que eu passei, não era constante não. Entrava, passava um período, saía, entrava, passava um período, saía. Por quê? Porque eu não queria, irmãos. Eu ia porque via as pessoas irem, né? Porque meus pais também cresceram no berço evangélico, são até hoje, então eu ia porque eles mandavam ir. Não da minha vontade, né?
Mas eu conheci muito não, bem pouco, sobre a palavra, mas muito em questão de louvor, de adoração, de programações que se fazem dentro de ministério. Só que, quando a gente não tem a base bíblica, os deuses do mundo nos atraem para lá, né? Os vícios do mundo, né? Então, a primeira coisa que derrota o crente é a amizade mundana. Foi a amizade mundana, irmãos, que me desviou várias vezes do corpo de Cristo. Que me desviou várias vezes do caminho do Senhor. Várias vezes. Até eu me entrar no vício da bebida alcoólica. E eu me viciei. Houve um tempo que eu pensava que eu ia virar um alcoólatra de verdade. Mas houve uma pessoa que nunca me abandonou nessas minhas coisas, nesses meus afastamentos do Senhor. A minha mãe. Minha mãe sempre orou. Então as orações dela fez o efeito depois de uns 15 anos longe. 15 anos longe, eu acho. Por aí, dessa somatória. Primeira guerra, depois que eu voltei para Cristo, nos meados de 2020, no ano de pandemia. Foi fácil, não. Mas também eu tomei uma decisão de não mais sair do caminho do Senhor. Estava decidido a não mais voltar para o mundo. Porque no mundo a gente não ganha nada, só perde. Até aquilo que a gente não tem, Satanás usa pessoas para tirar de nós. Que é a última coisa, a nossa paz. Quando Satanás ele consegue tirar a nossa paz, ele consegue colocar a paz falsa dele, que para você ir ao suicídio. Não cheguei a esse nível de ir ao suicídio, não. Não cheguei. Eu só tomei uma atitude de voltar para Cristo, porque enquanto se eu ficasse com as amizades mundanas hoje, nesse dito hoje, 8 de agosto de 2025, eu era como um daqueles andarilhos de rua ou mendigos viciados em bebida, que bebe nas calçadas, que dão por nome de sindicato dos cachaceiros. Então as orações da minha mãe ela fez efeito, porque a Bíblia fala que a oração de justo vale em muito os seus efeitos. Então depois que eu voltei de 2020 para cá, nunca mais me desviei do caminho do Senhor. E de lá para cá eu tenho feito plano de leitura anual, porque é isto que nos mantém vivos, é a palavra que nos mantém ativos. Mas uma coisa eu venci, foi necessário. A primeira coisa, irmão, que você tem que vencer, que eu vou falar agora, é o seu eu. O seu eu, quando ele fala aqui, deuses que o homem cria, deuses que o homem funde para ajoelhar diante dele. O primeiro Deus que você cria é no seu coração. O primeiro Deus que você cria no seu coração é você mesmo. Ninguém me toca, ninguém me manda, só eu me conheço, só eu sei. Esse eu, na primeira pessoa, você tem que vencer. Ou seja, é você contra você mesmo. Você é seu pior inimigo e o seu pior pesadelo. Vença você mesmo. Tire esse eu do seu coração e coloque a pessoa de Jesus. Nunca mais você vai se desviar. Foi isso que eu fiz. Eu venci esse eu. Eu era o meu pior pesadelo. Eu era o meu pior inimigo. E eu venci pela graça da palavra de Deus. Hoje, eu não dou um passo se o Espírito Santo não me disser, vai. Aleluia. E antes de nós virmos para cá, para este lugar, para esta semana, né, dia 8 de agosto em diante, houve muitas coisas para eu não chegar aqui, muitas mesmo, e o Espírito Santo, fomos orar na verdade, para ver o que o Espírito Santo queria, e hoje, neste dia 8, ele estabeleceu para mim, no dia 7, vai para lá, que eu estou contigo, eu sou contigo, aleluia, e estamos aqui. Então, irmãos, vença você mesmo, que se você vencer você mesmo, você vai ser um grande vencedor em Cristo Jesus. Você vai vencer os seus medos, você vai vencer os seus desafios, você vai vencer as suas batalhas,
Você vai vencer as suas fortalezas ainda, que tenta te prender ou tenta te impedir. Começando por vencer as amizades mundanas. Se afaste desta geração perversa, assim como fala a palavra de Deus. Se afasta destes que não querem nada com o Senhor Jesus. Escapa desta geração, porque a palavra de Deus é claro quando ela fala que no mundo 3 aflições, mas Jesus diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo, e que as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida não é de Deus, é do mundo. Ele fala que o mundo passa e todas essas concupiscências, mas aquele que permanece na palavra de Deus viverá para sempre. Aleluia! Receba essa palavra, seja forte, corajoso, assim como Josué. O Espírito Santo fala para você agora: seja forte, seja corajoso e vença o seu eu. Aleluia. Vamos continuando aqui. Versículo 18. Nada sabem, ele finaliza aqui, tá? Diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. O inimigo não, os deuses que eles criavam. Talvez você já falou assim para você também no seu coração: eu sou o meu Deus, porque eu faço o que eu quero e ninguém me manda. E no 18 ele continua aqui no capítulo 44. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Aleluia. Olha aí o Espírito Santo confirmando o que eu acabei de dizer. Fecha os olhos. O Deus deste século cega os olhos dos incrédulos para que não enxerguem a verdade. Aleluia. E nem o deles toma isso a peito. E já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Uma pergunta: ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-te de cinza o seu coração enganado, o desviou. Apacenta-se de cinza o seu coração enganado, o desviou. Ou seja, está dizendo: humilha-te, arrepende-te, de maneira que não pode livrar a sua alma. O seu pecado se desviou você de uma maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. O orgulho, irmão. O orgulho, ele é uma desgraça. Ele não deixa a pessoa se arrepender, por causa que ele vai acusar a vergonha. Entendeu? O orgulho não deixa muito desviado voltar para o Senhor, porque o maldito do orgulho, ele acusa outra filha dele, que é a vergonha. Então ele não quebra isso. Porque se você tiver orgulho, você não vai se envergonhar de voltar para os caminhos do Senhor. E em 2 Timóteo, para você eu digo, está escrito em 2 Timóteo, Cartas Timóteo, capítulo 2, verso 15, capítulo 2, verso 15, que fala sobre isso, sobre a vergonha, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Se você quebrar o orgulho, quebra também a vergonha aqui. E que você tem que não ter vergonha, mas você tem que ter aquela vergonha de não sentir o prazer de não fazer a vontade de Deus e não voltar para Ele, porque está escrito: apresenta-te a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Ou seja, não tem do que se envergonhar fazendo a vontade de Deus, irmãos. Pare de estar se escondendo no seu orgulho. Pare de deixar o diabo te humilhar, dizendo que você vai passar vergonha, porque com Cristo você não vai. Se levante do seu lugar agora. Passe essa vergonha na cara de Satanás e pise na cabeça dele, que é o que ele merece. Faça isso, que a sua vida vai mudar para todo sempre.
Aleluia. Continuando aqui no capítulo 44, no versículo 21, fala a promessa de livramento, a vinda de Ciro. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo, és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós as partes mais baixas da terra, vós montes. Retumbai com júbilo, também vós bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo fundas. Aleluia. Continuando aqui no capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que te saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós céus, destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abraça-se a justiça e produza assim a salvação. E a justiça purifique juntamente eu, o Senhor, as criei. Aliás, a justiça frutifique. Justamente a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem irmãos? Ai daquele que diz ao pai que é o que geras, e à mulher que dás tu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, e eu fiz as minhas mãos estender os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio de etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus,
está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, como uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Está vendo, irmão? Abandone o orgulho, que você não será envergonhado em todas as eternidades, em todos os séculos, em todos os anos, em todos os meses, em todas as semanas, em todos os dias que você voltar para Jesus. Aleluia. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem o que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura, não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Aleluia! De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Se gloriará toda a descendência que serve ao Senhor. Se gloriará a sua descendência. Se gloriará a minha descendência, para que Deus seja glorificado na terra e seja glorificado no céu. Aleluia! Dê glória, irmãos, porque hoje pisamos em cima da cabeça de Satanás. Aleluia! Oremos. Deus Todo-Poderoso. Finalizamos essa leitura hoje, nesse dia 8 de agosto, aqui nesse espaço, neste lugar que o Senhor nos trouxe, um lugar maravilhoso, onde Deus está batendo essa brisa do vento, o vento frio, o vento maravilhoso. Deus, é inexplicável o que sentimos agora. Sentimos, Deus, o teu Espírito como fogo dentro de mim. Aleluia! Fogo, Deus, quando o Senhor disse para Ezequiel, abaixa, coloque as tuas mãos debaixo dos querubins e pegue brasas acesas e espalha-as pela cidade. Assim, Deus, eu espalho neste lugar as tuas brasas acesas, para que o teu fogo arde continuamente e nunca se apague. Aleluia. Vamos fazer uma oração específica agora. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Vamos lá. Vou ensinar você a fazer uma oração para que você começar a tomar posse de tudo que Deus tem falado para você, mas que você ainda não deu um passo para praticar. Vamos praticar isso agora. Pega a sua Bíblia, abra em Número 6. Vamos lá? Agora, você abriu a sua Bíblia em Número 6. Vou esperar aqui um pouquinho, mais ou menos um minuto, para você abrir a sua Bíblia. E dentro desse minuto que você está abrindo a sua Bíblia, eu vou citar os livros de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes,
Ruth. 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Aliás, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Naum, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Dentre destes, eu devo esquecer de algum, mas revisa depois e você pega. Esses são o Antigo Testamento, 39 livros. O Novo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tiago, Hebreus, Tito, Filemon, 1º, 2º Pedro, 1º, 2º e 3ª Epístola de João, Judas e Apocalipse São João. Irmãos, pega depois e sinaliza lá. Coloca no comentário qual foi que eu errei. Tá bom? Porque temos que aprender juntos. Tá bom? Pode dizer, não tem vergonha não. Ó, você pulou este, tá bom? Que daí eu estudo mais para a gente não errar mais. Como você já pegou a sua Bíblia em Números capítulo 6, bote agora a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça agora, em nome de Jesus, e feche seus olhos com toda a autoridade que Deus te deu e repita comigo essa oração, né? Você pode fazer essa oração de olhos abertos, lendo e declarando, tá? Mas de uma maneira diferente, trazendo para nós. Presta atenção. Bote a mão na cabeça. Repita comigo. Diz assim: o Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. O Senhor sobre mim levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Faça isso, irmão, que você será blindado pelo Espírito Santo. Faça também a oração do Salmo 91, todos os dias, se possível 3 vezes ao dia. No amanhecer, no meio-dia e às 18 horas. Então, podemos orar e quero também profetizar para você que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos? Aqui nós finalizamos essa leitura nesse dia 8 de agosto. Amém? Vamos avançando para o dia 9 e assim por diante. Em nome de Jesus.